Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que mais uma vez está com a gente aí no Vocação Podcast. É um grande prazer para nós ter você aqui. É uma grande alegria saber que tem esse monte de gente aí acompanhando a gente, né, Hélio? Legal. A gente está aí em várias redes sociais. Você pode acompanhar a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Kawaii, no Deezer, Amazon TikTok, no Music. Deezer. Olha, são várias redes sociais. E a gente sempre avisa aí, ó, se você encontrar alguma rede social que o Vocação Podcast não está, entre em contato com a nossa equipe técnica vai fazer questão de abrir essa conta aí para você poder acompanhar o Vocação Podcast onde você estiver, tá bom? Você pode falar com a gente, inclusive no WhatsApp, no DDD 18 99737 9063. Repetindo o DDD 18 99737 9063 é o nosso contato via WhatsApp. Você pode mandar mensagem pra gente, pode fazer críticas, fazer elogios, fazer crítica também, né, Hélio? Sim, mas aí marca só o Gui, tira eu sei, tá? Mas ó, vocês podem entrar em contato com a gente aí, se você tiver alguma sugestão de pauta. É muito legal quando vocês fazem essa interação conosco, porque a gente passa a entender que está fazendo sentido isso aqui para você, tá? Então, entre em contato conosco, deixe o seu comentário aí na rede social que você estiver acompanhando a gente. E também é importante você no YouTube, além de seguir a gente, clicar no sininho lá e ativar o sininho. Porque quando você ativa o sininho, você tem a garantia de que toda vez que a gente postar um conteúdo novo, você vai receber ele com exclusividade, tá bom? Então ativa o sininho aí, porque sempre que a gente postar um corte, postar um vídeo novo, você vai receber ele com exclusividade. Lembrando que o Vocação Podcast vai ao ar todos os sábados às 15 horas no canal oficial do Vocação Podcast, tá bom? @Vocação Podcast no YouTube. Você pode acompanhar o nosso material aí todo sábado, 15 horas. Durante a semana, cortes, né? Publicações Exatamente. diversas Nossas redes aí. sociais, nosso canal no YouTube tem um material aí especial resumido pra você, né, Gui? É isso mesmo. E também agradecer aí o pessoal da Água A, né, que está conosco aí em mais um episódio. E a gente sempre tem falado aqui, você que quer investir na sua saúde, o melhor caminho é a Água A, tá bom? Entre em contato aí com o pessoal, com os melhores vendedores da tua região, os melhores supermercadistas. Eu tenho certeza que você vai poder ter acesso a uma água de qualidade. Hélio, eu estava vendo aqui o Lamin da água e eu vi que o pH dela é 7,71, Mas isso cara. aí é bom? Você É entende um excelente pH, é um pH maravilhoso, é um pH muito próximo ao pH do corpo humano, então ele ajuda a gente a filtrar as impurezas. Olha, investir em água mineral é o melhor caminho, e água mineral de qualidade é a água A. Você pode encontrar ela na versão da água A, que é a água comum, né, sem gás. Você tem a opção da água G, que é a água gaseificada, é essa que eu estou tomando aqui agora, tá? E você tem ainda a opção do Tex Lemon, que é uma água saborizada, né? Isso aqui. Aromatizada, tá na mão do Hélio aí. É uma água também maravilhosa. Experimentei muito dela, então você que quiser aí assistir o Vocação Podcast tomando uma água A ou uma Tex Lemon, tenho certeza que você não vai se arrepender. Invista na sua saúde, isso é muito importante. E água mineral é a base da vida, né? Isso aí. Então invista numa água direto da fonte, uma água natural. Obrigado aí o pessoal da Água A, a água que mata a sua sede. Pessoal, e hoje nós estamos aqui com a Ana Lívia Rodrigues. Ana, obrigado, tá, por ter aceitado bater esse papo com a gente aqui. Um grande prazer ter você aqui conosco, tá? Prazer é todo meu. Ô Ana, você tá formando em jornalismo. Isso, Falta um semestre, estava falando pra isso. Tô no gente? último semestre. Por que jornalismo? Parece que esse curso tá meio difícil encontrar pessoas formando em jornalismo, né? Eu acho que a questão da tecnologia acabou diversificando um pouquinho o acesso, né? Uhum. Eu acho que o pessoal deu uma afastada, mas é importante ter uma faculdade, ter uma formação, né? Como que você tem visto aí o jornalismo e por que jornalismo? Assim, foi uma coisa muito que eu fugi durante muito tempo. Não falei, né? Infelizmente, eu estava comentando com vocês, eu acabei ouvindo muitas coisas ruins a meu respeito de pessoas que eu achavam que eram minhas amigas. Você sofreu bullying, é isso que você tá Sim, falando. também. Mas, assim, eu sempre gostei. Desde criança eu assisti, eu lembro que na época a Ana Paula Padrão apresentava o SBT Brasil, faz assim, tempos e tempos. Depois foi logo a Raquel Sherazade e eu, A Paula Padrão é aquela que fez o MasterChef? sim, Isso, aí. essa. Conheci ela lá no SBT Brasil, Verdade. né? Eu amava ela.
E assim, eu sempre via, eu vi o povo fazendo reportagem na rua, entrevistando, e eu amava brincar disso. Eu ficava, gente, que negócio top, né? Quando eu crescer, eu quero ser isso. Só que, tipo, houve um momento da minha vida que eu enterrei esse sonho. Eu tive que fazer fono por muito tempo na minha vida também. Eu gaguejava demais e eu tenho. Você vai perceber, né? O povo vai perceber aí em casa que eu tenho a língua meio presa até hoje. Então, E esse era o motivo de bullying? não era. Isso daí era mais assim, Uma o percepção tua, a né? percepção minha e também o que eu ouvia era assim, eu falava, eu quero isso, aí fala, mas você nem sabe falar direito, Entendi. você vai querer trabalhar com isso pra quê? Então, Matando seus sonhos lá no começo. lá no começo. Então teve um momento lá na adolescência, principalmente que a adolescência, eu falo que é uma fase que às vezes não precisava existir, né, gente? Pelo amor de Deus. Então eu cheguei nessa fase, eu falei, gente, isso daí não é pra mim, não. Mas eu não sabia o que eu queria da minha vida, né? Falei, se eu não quero isso, o que que eu quero? E eu fui assim, pensando, o que que eu podia fazer? Não tinha referência de faculdade na minha família. Minha mãe foi a primeira dos dois lados da família a se formar numa faculdade, Sua mãe fez o quê? serviço social. Legal. É formada em serviço social. Só que ela se formou também com 40 anos. Foi a primeira e é referência na família. Então eu falei, ela faz isso, vou. Cheguei no final do ensino médio e falei, vou fazer isso também. Né? Acho que É uma pelo referência, né? Pelo Sim. menos. E por falar nisso, um beijão pra Raquel aí, que deve estar nos assistindo. Obrigado por ter liberado a filhota aí, Raquel. Beijo, mãe. Aí, assim, eu falei, eu vou fazer isso mesmo. Se tudo der errado na minha vida, eu tenho um diploma. Esse era meu pensamento. Só que assim, Aí você começou serviço social também. comecei serviço social, fiz 2 anos e comecei estágio, inclusive. Só que chegou um momento que eu olhei e falei, cara, eu não tô feliz. Não tô feliz aqui. Só que eu falei, eu não vou parar agora eu vou continuar. E fui insistindo, só que assim, quando Deus quer alguma coisa, ele não para de te cutucar É. até você fazer o que ele quer. Deus tem esse Né? costume. Deus tem isso. Principalmente quando você fala, Deus, assume o controle da minha vida, ele não aceita que você pegue o controle de volta. Então ele me incomodou até o momento que eu falei, tá bom, eu vou parar, Deus, tá bom? Tô saindo do serviço social. E eu tranquei ainda sem saber o que eu queria da minha vida. Minha mãe falou, você vai precisar fazer teste, você vai ter que estudar e você vai descobrir o que você quer. Teste vocacional, né? Teste vocacional. Fiz um monte, gente, mas todos davam jornalismo como primeira opção. Para não falar que todos, teve um que deu publicidade e propaganda, que é Esse pessoal da PP é complicado. Não, o pessoal da PP, do jornalismo e da administração são terríveis. complicado, viu? São terríveis, eu sei. A gente é mesmo. Mas aí, assim, falei, não, Deus, jornalismo não, já falei, eu decidi lá atrás que eu não queria. E aí Deus fala, você decidiu, né? Eu não fui eu que decidi. Então, assim, me obedece. Comecei a pesquisar sobre a área, coincidentemente, tava abrindo uma turma. No mês seguinte, abri uma turma de jornalismo e era na Unip mesmo, eu só ia ter que mudar o curso. Mas O aí. serviço social era na Unip, né? Era na Mas Unip. o serviço social já estava aqui em Araçatuba, já nas duas faculdades? Não, eu Era ainda lá em lá Santa Rita. Lá. Lá em Santa Rita, na verdade, o polo era em Ribeirão Preto, né? Que em Santa Rita não tem faculdade. Era lá. Então, assim, eu só mudei o curso. Eu falei, olha isso, gente, tudo foi cooperando pro jornalismo acontecer na minha vida. E comecei e tô aí, aos trancos e barrancos. E tô aí. começou, desde o começo gostou? Sim, Viu que era aquilo ali mesmo que Sim. você queria? desde o começo eu olhei e falei, gente, sempre foi ele. E ali já estava com a fono feita, já estava mais confiante já. Já. Aí, não, nessa época eu já não tinha mais vergonha de nada, já. Entendi. Você, dentro do jornalismo, acredito que existem várias áreas de atuação do profissional. Sim. Porque não necessariamente o jornalista vai ser aquele cara que vai ficar na frente da câmera com um microfone. O que mais que o jornalista pode atuar? Ou você pensa mesmo na câmera e no microfone? Não, pode atuar em revista, né, na escrita. Tem o jornalismo literário, inclusive, que Machado de escreve. Assis era considerado até um. Sério? Tem como fala? Aquele livro, Todo Dia, Mesma Noite.
É um jornalismo literário lá. Você escreve em formato de história. Esse eu acho muito interessante. Você pode atuar no marketing, normal. Na frente das câmeras e reportagem. Tem de tudo, entrevista. O jornalismo é bem amplo. Tem até aula de fotografia no meio da faculdade também. Então, Então é um curso bem abrangente, é, consegue te dar um bom escopo aí de trabalho. sim, E você estava comentando com a gente aí que você tem uma ligação um pouquinho com o jornalismo esportivo. sim. Como é que é? Conta para nós um pouquinho dessa paixão aí, onde tudo começou. Eu sei que você está numa fase sofrida da tua vida enquanto torcedora, mas e aí? Conta um pouquinho para nós. Culpa do meu pai, tá bom? Eu também tenho esse problema, viu? Culpa do meu pai. Meu pai me ensinou a gostar de futebol, mas, gente, meu pai, ele assistia futebol lá em 96, né, 98, que o Brasil e o São Paulo tava lá assim, né, no auge. Aí ele 98 foi um ano que o São Paulo estava bem Não. em 98, Não, São né? Paulo ganhou o Campeonato Paulista em 98 e aí ganhou em 2000 e aí só foi ganhar campeonato no Libertadores, no Mundial de Que 2005. teve um grande auge em 92, Isso, 93. começo dos anos 90, o São Paulo acumulou Isso. taças ali, de 91 a 93. Só que nós tivemos ali também época Muricy, 2005, 2007 ali, que o São Paulo estava muito bem, né? Exatamente. Então foi né, mas assim, ele torceu no auge e me deixou torcendo nessas coisas aí que a gente tá vendo agora, gente. Oh, Deus. Não, mas assim, foi. Mas foi uma coisa natural? Como é que foi? Teve um momento que você se encontrou com o esporte? É assim, eu não lembro exatamente como que eu me conectei. Sabe, como eu falei, o meu pai, assim, na época que quando eu nasci, a gente morou bastante tempo ainda na casa da minha avó. E meu pai, assim, era novo. Meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha 20 para 21. Então, ele era novo. Tá. Então, assim, tanto ele quanto o meu tio, que era mais novo que ele, gostava de juntar a molecada para assistir jogo no dia de jogo. Os amigos estavam evento, sempre né? lá, era evento. E aí, eu lembro que um desses dias, eu lembro que estava tendo, era clássico, São Paulo e Corinthians. Se não me engano, era Campeonato Brasileiro. Tava tendo lá e eu só entrei na sala com aquele monte de homem lá, achei meu pai no cantinho do sofá, fui lá pra perto dele, ele olhou pra mim e falou: Ó, a gente torce pro São Paulo, tá? Eu lembro disso. Aí eu, sem entender nada, falei: Tá bom, uai, então a gente torce pro São Paulo. E eu lembro, se não me engano, aquele dia o São Paulo ainda ganhou. E aí desde então, foi aquele primeiro dia, depois eu comecei a assistir com ele. E tamo aí, gente. Chorando. Quando o bichinho morde, não tem como, né? Não Quando tem você se como. apaixona pelo time. Mas você é daquela que acompanha mesmo o Campeonato Brasileiro, acompanha as rodadas, verdade? Eu gosto, são raros assim os que eu não assisto. Às vezes é compromisso, mas assim, sempre acompanhando o placar, sempre olhando quem fez o gol, o que aconteceu. Inclusive, Olha só. o nosso DM tá bom de acompanhar, né, gente? Coitado. Coitada da gente. Eu não sei. Dá pra escalar um time inteiro e uns reservas só com DM de Atualmente vocês, em hein? São Paulo tá com Caramba. 15 no departamento médico. 15. 15 caras no Tem departamento. que olhar se não machucou enquanto você Enquanto passava. tava dando- Não machucou. Acho que da gravação até o dia que a gente soltar o vídeo já vai ter machucado mais uns 3, viu? É. Gente. Mas e eu até tava vendo o doutor Marco Aurélio, Uhum. que é o médico, aquele médico aposentado de São Paulo. Sim. E ele tava comentando, falou, gente, departamento médico não machuca. Departamento médico tenta restaurar o cara. Então, assim, não é culpa do departamento médico. Não, Sim. E jamais. tava, inclusive, culpando a questão do excesso de jogos no Campeonato Brasileiro, né? É uma somatória, né? Tem a sua parcela de culpa, o DM, mas assim, no caso do Oscar, por exemplo, era um jogador que a gente sabia que já ia vir com problemas, né? Jogou a carreira inteira na China, né? A falta de preparo, vem aqui, o ritmo aqui é muito... Mas eu tô acelerado. sabendo que o Oscar também teve um problema de ser vendido aí sem avisar o São Paulo do problema de saúde, né? É, também. Eu não tô entrando nem no mérito da questão do coração, né? Tô falando do preparo, porque ele já tava, né? Ele ficou um tempo lesionado. Mas o time brasileiro, cara, infelizmente, ele vai ter que contratar o profissional aí já em meio de carreira. Mas é que ele Não vem... dá pra você trazer um ele vem- figurão no auge, ou você contrata um Memphis Depay aí e não paga a Mas tia é da que uma marmita. coisa é você trazer igual o Lucas. O Lucas, ele tava na Inglaterra, o Lucas, quando ele veio pra cá? Tava na Então, Inglaterra. o Oscar, ele tava há mais de 10 anos na China. É um futebol muito mais lento, muito mais... né? Aí pra um futebol Muito físico igual... educado também, né? Aí vem pra um futebol mais físico como o nosso, aí desgasta o cara, né? Aí não tem como.
O povinho do olho puxado não tem contato físico, não, gente. Eles são educados demais. Você vê o. Nossa, como que ele chama? O que joga lá no. Nossa, que joga com o Richarlison, gente, no Tottenham. O som? O som, isso. O som. Gente, você vê ele, a educaçãozinha dele, gente, ele sofre lá também, o É uma coitado. filosofia diferente. Mas é o mais perto do brasileiro que a gente tem, é ele, olha. Mas vem cá, vamos falar do elefante na sala. Ai. O que aconteceu com o Palmeiras esse ano? Nossa, mas do nada, assim, né? É o elefante que tá Paulo. na sala, que tá todo mundo desviando dele, Falando de São pra Paulo. gente não falar desse assunto, porque conseguiu ser vice, vai ser vice brasileiro, Flamengo. vai ser vice da foi vice da Libertadores, Liberta, Foi vice do Campeonato Paulista. foi vice do com o Campeonato Paulista Corinthians, e saiu com o Corinthians na Copa do Brasil, né? É, a gente simplesmente perdeu 4 campeonatos pro nosso maior rival estadual e maior rival nacional. Só isso. Ó, mas você sabe, isso daí, eu vou, inclusive, é meu ex-colega de serviço, eu vou falar pra ele assistir esse vídeo. Denúncia. Zé Carlos. O que aconteceu? Ano passado ele tava me perturbando tanto, ele falou, ó, 2025 é palmeirense. Vixe. Ele falou, ó, 2025 é nosso, a gente vai ganhar tudo. Eu falei pra ele, a soberba precede a queda. Eu avisei que vocês não iam ganhar nada. Eu avisei. Zé Carlos? Isso. Ô, Zé Carlos, vou mandar um recado pra você, irmão. Palmeirense não conta vitória antes da hora, irmão. A gente tá ganhando 5-0, a gente acha que vai tomar 6-5. Não faça mais isso na sua vida. A culpa é sua da gente ter sido O isso. Zé Carlos foi que fez perder. Foi você. Mas vem cá, o que você atribui, Hélio? É um problema técnico, é um problema de jogador ou simplesmente o Flamengo foi melhor? Cara, é um problema. Ele tem 3 pilares, né? Que é o problema na diretoria, um problema técnico, com o técnico Abel Ferreira, e problema com os jogadores também. Bem-vindo. Então. Esse ano ele foi muito mal planejado. Esse ano. A gente trouxe jogadores pouco conhecidos, sabendo que iam disputar, por exemplo, a Copa do Mundo de Clubes. Trouxe jogadores da Dinamarca, da MLS, do Chipre. O GFT fez a carreira no Chipre e o Palmeiras trouxe. Famoso futebol cipriota, né? Então. Então, um problema na montagem do elenco. Trouxe o Paulinho, que é um craque, mas estava machucado, não jogou nessa temporada. O Abel Ferreira insistindo em diversos aspectos que se provaram que não são eficientes, como, por exemplo, insistir com o Rafael Veiga na posição de volante, desde o início do jogo, né? E dos jogadores, como eu falei, né? O Paulinho já tá lesionado, o Aníbal Moreno, que ele é um volante, ele cometeu muitos pênaltis. Ele foi expulso contra o Corinthians, lembra da cotovelada? Fez pênalti contra o Flamengo. Então, assim, é uma somatória de coisas. Mas assim, a gente já teve essa discussão. Vamos falar agora como São Paulinos, falando para um palmeirense. Vocês estão reclamando de barriga cheia. Então, mas porque assim, ó, vocês têm um técnico que não é o melhor técnico do mundo, mas não é para alguns palmeirenses é o melhor técnico do mundo e não tem responsabilidade nenhuma nos erros táticos do time. Perfeito, era isso que eu queria ouvir de você. Porque... Não, alguns, mas eu não sou um desses. Por quê? O que você acha do teu professor? O Abel Ferreira? É. Cara, o Abel Ferreira, assim, ele tem 2 etapas no Palmeiras. Quando ele chegou, ele pegou um time que estava desmontado, ele não estava jogando nada, e ele chegou em novembro de 2020, sabe? Quando tinha parado o campeonato pelo Covid e tudo. Ele chegou com os jogadores que tinham lá, ele mudou o jeito de jogar e ele foi campeão de tudo. Então tem um mérito do Abel, Claro que tem um mérito, isso inquestionável. Só que aí, desde 2022, ele vem insistindo em alguns erros que se mostraram frequentes, deixou de apresentar um bom futebol para o time, e nesse momento entrou a presidente Leila Pereira, que ela tem uma filosofia do seguinte: eu mando, a torcida fica na dela, e o Abel é meu treinador, o Abel ele tem o maior salário sul-americano de técnico. Só que há 3 anos ele tá devendo um bom futebol. Então ele deve um bom futebol, ele não entrega, e o salário dele só aumenta. Isso é uma coisa a ser observada, né? Então, assim, já tem 2 temporadas aí que a Libertadores a gente ganhou foi em 21. Então já faz 4 anos que não tá entregando, e nos últimos 2 anos só um Campeonato Paulista, certo? E aí, como a Ana citou lá, dos tempos do São Paulo campeão e tudo mais, naquela época, o pensamento era o mesmo sobre vocês. Vocês estavam ganhando tudo, aí vocês falaram que vocês eram soberano, ninguém ia chegar, ninguém ia se preocupar. Olha aí. Mas demorou bastante para chegar, né? Demorou, mas e agora? Chegou já, né? Agora, faz um tempo que... Agora esquece. Aí foi o Flamengo. O que você tá pensando aí do time do Palmeiras, Ana? Na
verdade, não tô pensando nada. Não, mas de verdade, eu acho que assim, o Abel, né, não que eu não tenha esse problema, mas eu tô falando do Palmeiras, o Abel ele precisa parar de ser chorão, né? Porque eu acho Sim, que assim, perfeito. o problema é que, gente, chora demais, reclama demais e É futebol, gente, verdade. é contato físico, é briga. Perfeito. Ai, não deu certo ali, gente, você não vai lá chorar pra arbitragem, você não vai chorar pro fulaninho do outro time, não, você vai consertar o seu. Eu acho que Não que ele não tenha razão em algumas coisas, né? Que a gente viu no final da Libertadores, aquela entrada, né, do Pulgar na Pênalti. chinela do É vermelho? Pô, você chegou a assistir o jogo? Na final? completo É. não, mas Cara, o Luna estava parado, o Pulgar chegou e desceu o bicudo, estilo o Kiko chutando a canela do Chaves. Não. Aqui é que chuta a canela, né? É. E nada. No VAR nem viu, nem. Se é um árbitro brasileiro e um VAR brasileiro, aquele lance era expulsão sem precisar ir pro VAR. Depende, né? Mas aí só fechando uma boa observação da Ana, essa questão do discurso do chorão, ele tá se apegando muito a isso para tirar muito da responsabilidade dele. E aí, como eu falei, a Leila Pereira, ela alimenta esse discurso, né? Eu mando, então, Abel, eu treino, eu reclamo e ninguém. sim. Não, e eu concordo assim que tem coisa que a gente precisa mesmo, só que o que eu tenho visto muito no futebol, que eu falo assim, né, saudade do que eu não vivi, que na época do meu pai era totalmente diferente, é que tipo, gente, é jogo. Entrou em você, você entra também. O que fazia lá o Cristiano Ronaldo, que é o, né, que tá jogando ainda nessas épocas? Gente, deu entrada nele, ele dava de volta. Os jogadores lá na Europa respeitam Casimiro por quê? E é novo, mas respeita por quê? Porque ele não deixa, gente. Bateu, vai levar. Entendeu? Então, às vezes, não resolve. No futebol, não resolve você ficar reclamando, resmungando. Ai, meu Deus. Aí parece o filhinho chegando na mãe. Ai, mãe, né? Pisou aqui no meu pé. Gente, não adianta. Você tem que jogar. É uma escola Neymar de atuação, você acha? Exatamente. E você tem que deixar. Gente, você tem que, assim, no futebol, você não exige respeito. Você conquista. Perfeito. Você impõe. Então, assim, o povo respeitava o Abel no começo, por quê? Porque ele impôs isso. Hoje, ele já tá na fase de chorar e querer assim, que exigir o respeito. E respeito não se exige. E já que a gente está nessa lógica também aí, eu vou trazer uma questão mercadológica. Você não consegue ser líder de mercado muito tempo com o mesmo produto se você não mudar. Perfeitamente. Então, assim, o Palmeiras ele teve aquele momento de profissionalização da equipe, profissionalização da técnica, só que parece que estagnou, né, Hélio? Exatamente. Parece que você não continua evoluindo no mesmo nível que você estava lá no início. Ah, vou controlar o sono dos caras. Legal, top. Agora já está todo mundo controlando o sono. Exato. Entendeu? Quando o Abel ele chegou, o Palmeiras e o Flamengo, eles estavam no mesmo patamar ali de reconstrução, né? Tanto que se você pegar os títulos dos dois, são muito parecidos. Libertadores, Brasileiro e tudo mais, esse período. Só que aí nesse meio chegou um Botafogo, que ele já se estruturou, um Cruzeiro, que naquela época estava na Série C, né? Tá na Série B, quase para ir para a Série C. Já tá lá, já tá em terceiro, pode passar o Palmeiras. Então os adversários eles vão se movendo também, que aí novamente, é a mesma questão do São Paulo. Na época do São Paulo ele sempre foi a referência de diretoria organizada, né? Que é o que a gente falou hoje de Palmeiras e Flamengo. Só que o São Paulo ele sentou na posição ali do tri brasileiro e falou, ó, a gente não precisa mudar nada, ninguém vai alcançar a gente. E hoje o São Paulo não é nem sombra do que já foi, né? O que você tem visto aí dessa questão das SAFs, dos clubes sendo comprados por grandes empresas ou grandes empresários? Pode ser a solução? Vai melhorar, não vai? Como que você tem visto? Ah, eu acho que não melhora, não. Eu acho que não. Não é isso que vai resolver. Eu acho que não. Tipo, mudar a diretoria é óbvio que é necessário. Mas assim, eu não sei, eu não gosto de falar, que geralmente eu falo, não, agora vai. Aí de repente continua a Desanda mesma tudo. coisa, desanda tudo. Então, assim, mas que realmente é algo que precisa ser mudado lá em cima, que assim, jogador, problema é jogador? Também, é o técnico, mas assim, diretoria, a própria, né, arbitragem brasileira, que não tá das melhores, né, Ser profissionalizada também, né? Exato, a CBF já, né, gente, tá aqui pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que eu vou esperar pra ver. Eu falo assim, por enquanto eu não tô comentando. Então, assim, vamos ver.
que geralmente a gente fala, não, agora vai, e não vai nada. Então, dessa vez eu não vou colocar expectativa. No Brasil tudo pode surpreender, né? A gente acha que uma coisa vai funcionar bem, alguém chega lá e destrói, né? Que não toca Tá direito. gostoso esse papo esportivo, né? Você que tá em casa aí, ó, se você diga pra gente aí o que você tá achando desses pontos de vista esportivos aqui. Diga se você concorda aí com Vocação Esporte Clube. Quem sabe a gente não, Sabe? não lança um produto aí específico, né? Sem falar também da Série B, né? Porque a gente teve uma Série B movimentadíssima esse ano. Foi. E o Novo Horizontino, mais uma vez, batendo na trave. Já é o terceiro ano Terceiro ano seguido, cara. E assim, sempre por 2 pontos, 1 ponto, precisando fazer nos últimos 5 jogos. Acho que esse ano, os últimos 5 foi 4 empates e 1 derrota. Assim, precisava ganhar um jogo só. Não conseguiu ganhar. É, E subiu a Chapecoense, né? Subiu a Chapecoense, gente. Que ano que vem vai fazer 10 anos do acidente. daquele né? acidente, tudo. E, cara, é resiliente, né? E também acho que é importante dizer quando a gente fala de Série B do Case Mirassol, né? Que eu acho que foi um negócio que ninguém esperava um clube passar pelo que passou. A Ana apostava que o Mirassol ia estar onde tá esse ano? Nem a pau, gente. Que é isso? Também achou que ia brigar pra não cair? Eu achei que ia brigar pra não cair. Agora tá, né, na nossa frente, filho da mãe. Conseguir liberta aí direto. É um pouquinho também de gestão, eu acho. Sim. Eu acho que a grande diferença hoje vai ser a gestão dos clubes, o profissionalismo. Que é o ponto que a gente falou, né? Da organização do Flamengo, do Palmeiras, dos outsiders aí, do Botafogo e o Cruzeiro. E o Mirassol mostrando que se você se organizar legal aqui no Campeonato Brasileiro. Eu fui assistir o Palmeiras e Mirassol aqui em Mirassol. Levou sorte pro teu Palmeiras, né? Foi, minha primeira derrota em estádio. Beleza, né? 10 jogos não tinha visto, perdeu. Mas assim, eu falo a estrutura, eles tratam como um show mesmo, foi a queima de fogos, tem show pirotécnico, locutor, tudo ali, o estádio bem arrumadinho, né? Então, assim, é a questão de estrutura. Por isso que a gente cobra do Palmeiras. O Palmeiras ele tem tudo isso e poderia entregar melhor. O jogo da Chapecoense, o jogo do Mirassol, assistindo no estádio, cara, é triangulação, é jogo bem jogado. O Reinaldo tem saudade do Reinaldo, o lateral? Muita saudade. Muita. Tá fazendo a diferença lá. Então, cara, falando da SAF também, é uma esperança de organização, de profissionalização das diretorias aí. E você vê que, tipo, o time pequeno, né, entre aspas, parece que tem mais organização do que o time que tem toda uma estrutura. Sim. Porque, gente, você olha lá o estádio, gente, tem a academia, tudo bonitinho, tem a academia, tem o DM, tem... As tias da marmita estão sendo pagas, né? Tá sendo paga. É o caso do Mirassol também, tem essa estrutura de preparo físico, de academia. A gente falando da Chapecoense. Chapecó tem quantos habitantes? Não faço ideia. Chapecó é pequeno, acho que é do tamanho de Araçatuba, se não me engano, 200 mil. Deixa no comentário aí, você que tá em casa, deixa no comentário aí. Então, e olha onde que chegou, né? Com a projeção nacional. Então, questão de organização. Bom, pessoal, a gente queria saber de vocês aí o que vocês acham desse bate-papo esportivo, se vocês estão gostando, deixa aí nos comentários, deixa seu ponto de vista aí também, porque é legal do futebol é isso aí, né? Ninguém concorda com ninguém, né? Isso é um assunto que é só para polemizar mesmo, deixar a opinião e sair correndo. Você dá um soco, sai concorda correndo. comigo, está automaticamente errado. Exato. Isso é óbvio. Mas acho que isso é bacana aí, é uma paixão nacional, né? O esporte é uma paixão nacional. E a gente quer saber os comentários de vocês aí, mas principalmente essa interação de vocês, isso é muito importante para nós, tá? Quando vocês deixam aí os comentários de vocês, quando vocês deixam a curtida, o like, isso aí é uma forma de fazer com que o nosso trabalho possa chegar em outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, isso para você não custa nada e para nós é muito importante. Ajuda o algoritmo, né, Hélio? Sim, exatamente. Quando a gente tem bastante interação, isso é entregue para outras pessoas. A plataforma ela entende que nosso conteúdo é relevante, ela entrega organicamente para mais pessoas, né? E é o combustível, né, cara? A gente dá uma olhada lá nos números, fica contente, fica com mais vontade de produzir os materiais. Até quando você deixa o seu comentário aí, quando você elogia, ou mesmo quando você critica, falou, isso aqui que você falou tá errado, aí a gente faz uma errata aqui no Vocação. Novamente, marca só o Gui, não me marca.
Mas isso é muito importante, tá? E não custa nada para você. Então, você deixar esses comentários, seguir, compartilhar esse material nosso, não custa nada para você e para nós é muito importante, tá? E também deixar aí o nosso telefone, o WhatsApp, que é a nossa chave Pix. Se você quiser fazer uma doação para nós, qualquer valor já nos ajuda a cobrir os custos aqui do podcast, que a gente já tá com um estúdio novo, né, Hélio? Estúdio, investimos aqui no estúdio, graças a você aí que tem acompanhado a gente. Então você pode falar conosco ou fazer uma doação através da chave Pix no DDD 18 99737 9063. Repetindo o DDD 18 99737 9063 é a nossa chave Pix e é o nosso telefone, o WhatsApp. Você pode falar conosco aqui, deixar o seu comentário, a sua sugestão aí, que a gente vai ter uma equipe para te responder da melhor forma possível. E aí eu ouvi o tss da água aí, eu me lembrei aí da água G, né, que é a água que eu tô tomando aqui, uma água mineral natural, a água A e a água G, que é a água que mata a sua sede, uma água que vem diretamente aí de fonte mineral mesmo, natural. Então você pode ter uma água de excelente qualidade e invista na sua saúde, tá? A gente sempre tem falado aqui, investir na saúde, pessoal, vamos ser proativos, não vamos ser reativos, né? Não vamos no médico só quando doer, vamos trabalhar aí na prevenção. Então, ter uma vida natural, ter uma vida saudável é essencial e tudo isso passa pela água que a gente consome, tá? Então, beber água saudável, água mineral, água natural é muito importante. A água A aqui, a água G, que tem um pH de 7,71, um excelente pH. Então, você vai estar consumindo um produto de qualidade que vai ajudar na tua saúde. E tá chegando o verão aí, aquelas temperaturas típicas de Araçatuba, né? Então, hidrate-se, não espere ficar com sede para tomar água. Tome antes, tá? Exato. É isso aí. Na hora de colocar água no seu carro, você não esquece, né? É Na hora de verdade. tomar água, você tem tomado? Então. É isso aí. Então nós temos que investir aí na nossa saúde, assim como a gente investe aí em outras coisas, invista na sua saúde, tá? E vamos ser sinceros, né, Hélio? O preço de uma água mineral, cara, principalmente a água A aí, que acho que do mercado é que tá melhor posicionada, então é um investimento muito mais barato do que pagar a consulta médica, Ah, com pagar os certeza. exames. Invista em água mineral aí, o seu rim, o seu corpo agradece, e sem dizer que a água A e a água G é a água que mata a sua sede, tá bom? Juan, e aí você falou do seu interesse aí com o mundo futebolístico. Uma dúvida que eu tenho: você tem observado nas suas rodas de amigos, as mulheres, elas estão mais interessadas em futebol, em acompanhar, em falar de futebol do que há um tempo atrás? Como que você tem visto? Com toda certeza. E assim, eu vejo muito assim, aqui em Araçatuba eu percebi isso muito mais do que em Santa Rita. É. Eu acho que assim, as minhas amigas araçatubenses curtem mais futebol do que as santarritenses, mas assim, eu tenho visto muitas mulheres também no futebol, né, que antigamente era só a Renata Fã, né? Agora hoje em dia a Meu gente grande tem. expoente. Você tem ela como uma referência, Renata? Nossa, com certeza, gente. É que ó, pra você ver na nossa cidade, né, Gui? Eu tenho a lembrança da Milena Ciribelli apresentando o Globo Esporte. Ali, ela já é a Renata Fã, já é um pouco mais nova. Desculpa, eu não me lembro dessa Mas, Cibele. né? Não. Eu te perdoo. Mas então, de fato, você vê que é uma coisa que tá ficando mais normal ali entre as mulheres, Tá. né? Eu acho que Bacana. talvez essa percepção aí do futebol feminino tá ficando cada vez mais obrigatório, tá fazendo esse papel, né, de inserir a mulher no esporte, um esporte que sempre foi masculinizado. Eu acho que é bacana isso, porque em outros esportes a mulher já é consolidada. Sim. Você pega, por exemplo, o vôlei, acho que o vôlei feminino ele é tão importante, ele é um expoente tão importante quanto o vôlei E masculino. eu acho o vôlei feminino mais legal que o masculino de acompanhar. Tem mais rally, é muito melhor. Opinião minha. Elas têm mais raça, realmente. No vôlei, elas têm. Homem é mais porradão, é um negócio meio, né? Mulher é mais legal. O vôlei feminino eu prefiro. Vamos mudar um pouquinho aí o disco e falar um pouquinho aí da tua adolescência. Amém. Você é nascida num berço cristão, é isso que a gente sempre fala. Nasceu num lar evangélico, né? Exatamente. Você teve um momento da tua vida que a gente sempre passa por isso, né? A gente que você não, né? Você não nasceu num berço cristão, você Não, veio para a igreja num período, né? no ano 2000. Mas eu vejo que a maioria das pessoas que se converteram, que nasceram
num berço cristão, tem algum momento da vida dela que ela se entrega a Jesus, que ela tem esse contato. Como é que foi um pouquinho da tua história aí, da tua adolescência? Então, assim, né, quando eu decidi realmente me entregar, que eu realmente decidi que eu queria seguir, né, isso que era por conta própria, né, não pelos meus pais, foi aos 12 anos, que foi o meu primeiro encontro que eu tive com Deus. Foi Isso lá em Santa Rita do Passa Quatro. isso tudo lá, minha Tudo lá. vida Ah, você foi tá há lá. pouco tempo em Araçatuba, né? Vai fazer 2 anos em Tá, janeiro. tá. Assim, minha vida foi toda lá, praticamente, minha jornada cristã. Então eu conheci Jesus de verdade lá, o meu primeiro contato com ele foi com 12 anos. Aí depois eu tive a minha fase que eu fiquei distante, né. Aí adolescência, a gente tem raiva de todo mundo, inclusive eu senti raiva de Deus por um tempo. Porque houve uma fase, né, como eu comentei, eu sofri bullying na escola, então foi assim, né, eu estudava numa escola pública, eu fiz o fundamental todo lá. Então, desde os meus 7 anos até os 13 anos eu sofria bullying, e era por tudo, por aparência, por jeito de falar, por conta da minha crença, Uhum. por conta de tudo. Passou aí, né, foi até o 8º ano assim, no 9º ano, parecia que tinha melhorado, mas aí eu comecei a sofrer um certo assédio na escola. Ou seja, Então, mudou o disco completamente. mudou Passou do bullying pro assédio. pro assédio, exatamente. E era algo assim, escola, né, escola pública, não tinha muito o que fazer, você conversava com a diretoria, com a coordenação, e eles não faziam nada. Então foi desde assim, tinha inspetor de aluno e alunos mesmo que, tipo, tocavam sem permissão e faziam comentários que, assim, né, desnecessários. Foi tudo isso acontecendo. Isso foi machucando você, de certa Isso foi forma. machucando, com certeza. Quando eu decidi mudar de escola, né, eu não, né, acabou lá, aquela escola só ia até o 9º ano, mudei de escola. Aí eu fui pro SESI, essa escola eu posso falar o nome, porque é um lugar que eu sou muito grata. Como era uma escola particular, eu falei: "Gente, se na pública eu sofri isso, imagina o que que vai acontecer comigo Particular. numa escola particular", porque a gente tem essa visão, e a minha cidade minúscula, e querendo ou não, a gente tinha essa visão. Mas graças a Deus, assim, no SESI isso não aconteceu, só que meu primeiro ano lá eu não queria estar lá, eu ainda estava muito na defensiva também, diante de tudo que tinha acontecido. E para ajudar, a gente estava com problemas dentro da minha casa. Eu vi assim, eu vi o casamento dos meus pais quase acabar, mas eu também vi o casamento deles sendo restaurado de uma Glória a maneira Deus. linda. Então, assim, Hoje eles são casados, não chegaram a não separar. chegaram a Glória a separar, Deus. graças a Deus, não chegaram a separar. Mas você passou por toda essa fase. Passei por toda essa fase, e quando eu mudei de escola, no caso, estava tudo bem na escola, porém na minha casa não estava. E foi o momento que eu falei: "Deus, eu cheguei a falar: "Eu nem sei se você existe", sabe, quando você A começa fase normal da aquela da fase normal. adolescência. E assim, eu não duvidava da existência de Deus. Só que pra mim ele não estava lá comigo. Eu olhei pra ele e falei: "Cara, você me trouxe no mundo, você me deixou viver pra me deixar abandonada?", porque eu me sentia abandonada. E assim, no meu nascimento, né, no caso, eu quase morri quando eu nasci, eu nasci Prematura? depois da hora, na verdade. Ah, depois. Então eu nasci assim, eu já não estava respirando, eu nasci roxa, minha mãe fala que eu estava roxa, eu não estava respirando. Hoje eu dou risada com a história, mas assim, o médico dava o tapinha pra eu chorar, eu não ia, ele teve que me pegar de ponta cabeça e chacoalhar mesmo Meu pra eu Deus. respirar. Então eu falo assim: "Ô Deus, por que que você não me deixou morrer lá no parto mesmo?". Eu cheguei a falar isso, pá. "Por que que você não me deixou morrer?". Porque assim, eu olhando tudo isso que tá acontecendo, pra mim não tinha propósito na minha vida. E quando eu ouvia, né, que meus pais, eles evitavam muito brigar na nossa frente, mas as poucas vezes que eu ouvia, eu me sentia culpada. Era briga por questão financeira, tá? Se eles não tivessem filho, não tava com esse perrengue. Querendo ou não, a gente sabe que filho dá um certo gasto. Então eu falava: "É culpa minha tudo isso que tá acontecendo, se eu não tivesse viva, meus pais estariam bem".
Então, assim, eu comecei a me culpar por tudo. E a gente sabe quem é que fala, Sim. né, gente? É. No nosso ouvido isso. E então foi esse momento, até que teve um momento que meus pais acharam que eu estava dormindo e eles começaram a conversar e eu ouvi eles falando de divórcio. E naquele momento eles falaram, eles estavam decididos a se separar. E eu lembro que mesmo com raiva de Deus, eu lembro que eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, isso não. Isso não. Eu aceito tudo, mas o divórcio dos meus pais eu não aceito. Desculpa, gente, vou voltar. Tem uma água G aí se você quiser se hidratar. Mas eu imagino, isso é uma situação delicada. E a gente até agradece, Ana, por você estar falando isso aqui no ar, porque eu acho que a bênção da sua vida pode ser para outras pessoas também, né? Amém. Então eu acho importante a gente contar esses testemunhos, mas claro, fique à vontade, tá? Amém. Não, continua, é emoção mesmo. Hoje é tudo é só gratidão. Mas aí eu continuo, eu falei, Deus, isso não, isso não, isso eu não vou aguentar. E eu lembro que eu ficava, meus pais trabalhavam, então tinha um horário do dia que eu ficava sozinha, na parte da tarde. E assim, na verdade eu ficava eu e minha irmã, mas eu lembro que nesse dia, por alguma razão, minha irmã não tava. Não sei se ela foi na minha avó, se ela foi na casa de uma amiga, não lembro. Mas eu tava sozinha. Eu lembro que eu peguei uma faca e eu ia me cortar. E eu sabia Você estava querendo mesmo tirar a sua vida. eu já queria tirar minha vida. Eu falei, não, eu não queria só um alívio, eu queria realmente Entendi. Tá. o fim. E eu lembro que eu não consegui. Eu tentei, eu não cheguei no ato. E eu me senti fraca, eu me senti mal por isso. Eu fiquei assim, gente, nem para isso eu sirvo. E eu falei, tá bom, para mim chega, acabou. E, gente, o mais interessante é que, assim, é bom comentar que em momento nenhum eu deixei de ir na igreja. Eu tava na escola, eu tava no meio, eu ia para a igreja, eu servia na igreja. E é uma coisa Que assim, que eu ministério falo. que você servia? No Ministério Infantil, sempre. No Ministério Infantil e eu ajudava também, às vezes, na portaria, essas coisas. Eu nunca deixei de... De ajudar. Eu tava sempre em tudo. Aí vai ter evento, vamos vender na cantina? Vamos. Vamos limpar o chão da igreja? Vamos. Então, assim, eu tava em tudo. Eu tava em todos os momentos e, assim, as pessoas ao meu redor não perceberam que eu tava mal. E, assim, não os culpo, tá? De maneira nenhuma. Mas eu falo assim, sobre o fato da gente estar atento. Hoje eu cuido de adolescentes na Igreja Ágape e eu falo assim, gente, o quão importante é a gente estar atento até quando a pessoa tá mais moadinha e fala que é cansaço. O adolescente tá lá, mas na dele, eu tô cansado. Você não... Vamos Não é conversar? cansaço. Não é cansaço. Não é para Às adolescente estar vezes, cansado. o adolescente é agitado, é feliz, e a gente fala, não, ele não precisa de ajuda. Gente, conversa com esse também. Ai, mas ele tá feliz, ele conversa com todo mundo, é animado. Presta atenção nele. Eu falo isso, gente, presta atenção, porque eu não me isolei. Em momento nenhum eu me isolei. Só que eu tava mal. Então, assim, é um recado, assim, pros pais e para quem lidera adolescente, presta atenção. Presta atenção neles. Então, assim, foi o momento que eu fiz isso e eu falei, tá. E a minha cabeça só pensava, nossa, mas nem pra acabar com tudo isso eu sirvo, nem pra isso eu sirvo. E passou. Aí eu lembro que teve uma noite ainda, depois que tudo isso aconteceu, meus pais já dormindo, minha irmã também, que dormia do meu lado. Eu comecei a orar. Nesse ponto, os meus pais já tinham percebido que eu não estava bem, só que eu não contava. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 15. Tá. Faz 10 anos. E eu acho que vai fazer exatamente 10 anos, inclusive, que eu tentei. Mas aí eu lembro que a minha mãe já havia percebido, só que eu não contava pra ela. Ela só falava, você não tá bem. Eu falava pra ela, tá bom, eu não tô bem, mas, tipo, não é da sua conta o que tá acontecendo. Típico adolescente de 15 anos, né? Desculpa, mãe. Mas aí, assim, e eu lembro que uma coisa que me fortaleceu muito foi que meus pais não deixaram de orar por mim. Nunca, nunca deixaram de orar por mim. E hoje eu sei que foi a oração deles que me manteve. Só que aí eu lembro que num momento desse, eu lembro assim, eles já dormindo, eu sozinha,
eu sentei na minha cama e aí eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, por quê? Qual que é meu propósito? Por que que você não deixa eu morrer? Porque eu falei pra ele isso, por que que você não deixa eu morrer? Por que que você não me deixa ir? Por que que tá acontecendo tudo isso com a minha família? Né? E comecei a questionar. Eu fiz um monte de pergunta, perguntei por que que ele me deixou sozinha. E tá. Eu lembro que eu orei, reclamei e fui dormir. Não passou muito tempo, deve ter passado um mês. Eu tava sozinha em casa, tá? Você vê que muita coisa acontece sozinho, né, gente? Pelo amor de Deus, não fiquem sozinhos por muito tempo, tá? Muita coisa acontece. Mas esse dia foi bom. Eu tava sozinha e eu lembro que, assim, deu vontade, assim, do nada, né? A gente sabe que não existe coincidência. Deu vontade de ouvir louvor e eu ouvi, era um inglês ainda do Lifehouse, que tem até um teatro muito famoso, né? Clássico. Que toca com essa música. Clássico gospel. Clássico gospel. Quem é de igreja e não participou de um Lifehouse, tá Não é criado, não é criado. Errado, exatamente. Inclusive, eu fiz o papel de um bêbado, né? Nunca era da santa que eu fazia. Você ainda foi bem, eu era o diabo. Você foi o diabo, Gui? Ô, Eu fui o louco. diabo nesse. Não, o pior é que nos teatros o meu pai era sempre Jesus e eu era uma bêbada, uma drogada. Falei, gente, Tá vendo? O bullying começa na igreja, tá vendo? começa ali. Não, mas enfim. Eu lembro que eu tava tendo essa. Eu coloquei esse louvor e eu lembro que assim, eu deitei no chão e fechei o olho. E nesse momento Deus me tirou de lá de onde eu tava e me levou de volta para todos os momentos, para tudo aquilo que eu tava passando, para tudo aquilo que eu já havia passado. E ele me mostrou assim, era como se eu estivesse me vendo em terceira pessoa, assim. Eu tava me vendo naquela situação e do meu lado tinha um homem de branco. Eu não conseguia ver o rosto dele, que o rosto dele brilhava. Então, na hora eu falei, eu já sei quem é esse aí. Já sei, Já li sobre isso. já li sobre isso, exatamente. Então, assim, o rosto dele brilhava e ele lá do meu lado. Então, assim, ele me mostrou que em todos os momentos ele estava comigo. E eu que não percebia. né? Em todos os momentos. E ele me mostrou, inclusive, o momento que eu tentei, e ele me mostrou que quem segurou a minha mão foi ele. Então, assim, não foi que eu não consegui, ele não deixou. Calma aí. Então, assim, hoje eu entendi, eu falei assim, Deus, qual que é o propósito em tudo isso? Hoje eu entendo que ele tem um propósito. Eu sempre... E eu lembro que depois de um tempo eu ainda ouvi um louvor do Rodolfo Abrantes que falava que das minhas feridas saía poder para curar. E ele falou assim que ele permitiu que eu passasse por tudo isso porque ele não dá um fardo maior do que aquele que a gente consegue carregar. E ele permitiu que eu passasse por tudo isso porque eu ia ser canal de cura na vida de outras pessoas. E hoje eu vejo isso acontecendo. Ainda lá na minha igreja, antiga igreja mesmo, lá em Santa Rita, muitos adolescentes tinham, quando estavam passando por isso, tinham essa facilidade de vir conversar comigo, tanto quando eu sofria assédio, o bullying, ou quando tentavam tirar a própria vida. Teve uma menina, inclusive, que queria tirar a própria vida, mas antes decidiu vir conversar comigo. Para mim, isso foi Glória a Deus demais. por isso. Então, assim, hoje eu cuido de adolescentes na igreja, tem os que conversam comigo também diretamente, vêm. Então, assim, hoje eu vejo que tudo que eu passei foi por uma razão. E, assim, é isso que eu falo para eles todos os dias. Tudo que você está passando tem um motivo. Deus, ele não permite que você passe por nada se ele não tiver um propósito. E hoje eu sei que existe um propósito, tanto no casamento dos meus pais restaurado, Glória a Deus. quanto assim, no meu renascimento, que eu falo que eu tenho 25 anos, mas faz 10 anos que eu realmente nasci de novo. Que eu realmente, assim, revivi, eu ressurgi. Então é isso. Que história de bênção, porque nós estamos aqui exatos 10 anos depois, podendo falar em um canal de comunicação de que, olha, o Senhor Jesus pode transformar vidas, o Senhor Jesus pode mudar histórias. E eu acho que essa frase do Rodolfo Abrantes é bem isso mesmo, né?
que das minhas feridas saia poder para curar. Então, parabéns, Ana, pela coragem de falar sobre isso e que o Senhor continue te abençoando e te usando nesse processo. É difícil a adolescência, né? Sim, com certeza. Gente, é uma fase que assim, eu falo que nem o adulto sabe o que a gente é, né? Que, ai, você é criança demais pra isso, mas você já é velho É, demais pra isso. é. E é toda aquela pressão que, querendo ou não, você tem que decidir o que você vai ser da sua vida. E, gente, ó, a gente não sabe o que a gente quer ser da vida com 15 anos, tá? A gente Eu tá não aqui sei com hoje. 35, não É, não sabe, né? Eu não sei hoje. Então, assim, é muita pressão, e querendo ou não, gente, os hormônios Sim. estão ali no auge, você não sabe o que está acontecendo, se você tá bem, se você tá mal. É uma fase complicada. E tem a questão da tecnologia também, né? Tem muita informação rodando, que mais confunde do que ajuda, que mais atrapalha do que orienta, né? Exato. E é informação demais em 1 minuto, gente. Você roda a tela assim em 5 minutos, você recebe informação demais hoje. Então, assim, é importante ter alguém para conversar. É importante você ter alguém de confiança, só que eu acho que mais importante também para o adulto é você ser alguém de confiança também. Perfeito, Porque perfeito. uma coisa que eu sempre briguei, e eu sempre vou brigar, gente, alguém tem que ser o adulto na relação. O adolescente, gente, ele é escandaloso, ele é briguento, ele acha que ele tá certo em tudo. E, gente, o adolescente não sabe tudo na vida, mas, ó, a gente também não sabe, viu? A gente também não, essa é a minha briga diária. Eu também não sei tudo sobre a vida. Então, assim, a gente precisa aprender a acolher esse povo. Uma coisa que eu sempre falei, gente, eu percebo muito isso. Aí, adolescente, deixa pra lá. Nossa, aí o adolescente grita, você vai lá e dá um berro de volta, e você vai lá e isola, ofende. Gente, não vai resolver. O adolescente ele tá fazendo escândalo por alguma razão, é o jeito que ele sabe expor os sentimentos dele. E ainda que ele tá fazendo isso, porque tem adolescente que só se isola. A tua mãe e teu pai teve um processo importante nessa tua fase de adolescência ou foi aquela fase do caos? Como é que foi? Não, eles com certeza tiveram. Teve, óbvio, gente, eu sou a primeira filha, então assim, eles estavam aprendendo a ser pais. Hoje, né, hoje, depois de muita briga, hoje eu entendo, eles estavam aprendendo o que era criar alguém, porque querendo ou não, quando eu nasci, minha mãe tinha 19 anos, meu pai 21, então eles estavam também se cuidando e aprendendo a cuidar de outra vida. Mas com certeza eles tiveram muita paciência nesse processo da minha vida, eles tiveram muita paciência, eles foram muito importantes para que eu voltasse também. A ideia do Vocação Podcast, eu acho que é fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui, né, Hélio? A gente, isso aqui acho que é a vida cristã nua e crua. Porque hora a gente está brigando por causa de futebol e dando risada e fazendo vãs filosofias, e tem hora que a gente está aqui chorando e falando como Deus tem sido bom na nossa história e na nossa vida. E o principal, a gente tá ouvindo alguém. E nós estamos ouvindo e nós estamos falando também com pessoas que estão nos ouvindo, então a gente Exato. está sendo também referência. Eu acho que essa exposição da Ana é muito importante. Meu, não fique sozinho. Não fique sozinho nem na tua casa e também não fique sozinho nas tuas emoções, né, nos teus sentimentos. Procure ajuda profissional, procure o teu pastor, procure a tua referência espiritual, porque às vezes também a gente vai procurar ajuda em amigos Então, pior que a gente. que são pior que a gente. Salmo 1:1, né? Vamos lá para o Salmo, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Sim, e falando de procurar ajuda, mas também de oferecer ajuda. Às vezes, o simples fato de você ouvir, você parar para ouvir, e, e muito importante, pessoalmente. Hoje em dia, é uma coisa que eu li, não lembro quem comentou, né, mas sobre o distanciamento físico que a gente tem. Por exemplo, a gente não chega mais um amigo e pergunta como que foi a semana. A gente vê nos stories como foi a semana, a gente não precisa mais perguntar. Não tem mais o contato, o calor humano. E às vezes para um amigo a gente só quer poder abrir o coração. Exato, e aí tem essas pessoas que elas estão passando pelos momentos difíceis e
é uma questão a gente chegar e ouvir. Às vezes você não precisa estar confiante, olha, eu vou chegar lá e eu vou dar um conselho, eu vou dar uma palavra. Às vezes é simplesmente o que está acontecendo? Você está bem, não é verdade? É Exato. muito importante isso. E assim, o mais importante, você citou as redes sociais. O Instagram é só a ponta do iceberg do que acontece na nossa vida. E eu falo por mim. Mês passado eu viajei, eu fui visitar minha família lá em Santa Rita. O que eu postei nos stories? Videozinho da estrada, eu lá com os meus amigos. Só que, gente, quase ninguém sabe que no meio da pista o carro quebrou e eu tive que dormir em Os uma cidade que perrengues eu a não gente não conhecia. posta, né? Entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Beleza, a viagem foi linda, mas o carro quebrou, teve problema, teve um monte de coisa, quase que a gente não acha hotel. Então, assim, a gente às vezes fala, bem, não adianta, ai, no Instagram ele tá bem. Muita gente postou foto sorrindo no Instagram antes de tirar a própria vida. Bastante. Então, É. E acho que quem não passou por um próximo, né, cara? A gente teve situações de pessoas próximas que passaram por isso, e aí a gente também fica, poxa vida, poderia ter conversado, poderia ter abraçado, poderia ter chamado pra, sei lá, pra Perguntado como está, né? perguntado como está. Ana, muito obrigado, tá, pela sua disponibilidade, por vir aqui abrir o coração pra gente. Eu acho que foi muito produtiva essa conversa. A gente sempre finaliza aqui o Vocação Podcast contando um pouquinho da nossa história e do porquê que a gente pensou em tudo isso. E o que nos chamou a atenção principalmente foi uma história de Martinho Lutero e o sapateiro, que um sapateiro chega para Lutero e fala assim: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? Talvez esperando aí uma resposta do tipo: vá numa igreja, sirva no ministério. E Lutero responde assim para ele: olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Isso nos faz entender que pequenas ações e tudo que a gente faz e que a gente faz bem feito, a gente serve melhor a Deus. Eu sei que eu vou te pegar meio de surpresa, mas assim, como é que você acha que um adolescente pode entregar sua vida para Jesus, servir melhor a Deus durante essa fase de adolescência? Você consegue ver alguma história pela tua realidade? vamos lá. Nossa, pegou mesmo, legal. Vamos lá. Eu acredito que assim, gente, o nosso ambiente é o quê? É a escola, né? Quando a gente é adolescente, é a escola, é a casa dos nossos pais e talvez um esporte que você pratique. O que eu acho muito importante, tá, gente? Na adolescência, vai praticar um esporte, galera. Pelo amor de Deus, tá? Mente vazia é oficina do diabo, então a gente não vai esvaziar a nossa mente. Eu posso falar isso, mami? Pode, pode. Então a gente vai, não esvazia sua mente, pelo amor de Deus. Então, assim, é você dando testemunho nas pequenas coisas. Inclusive, há pouco tempo a gente teve a conferência na Ágape, a Pureza, e o Felipe, ele falou muito sobre isso. Eu não vou saber falar o sobrenome dele, mas depois eu mando o Insta dele para vocês. Ele falou muito disso, que na escola o que a gente pode fazer, gente, é você ter boas notas, e isso vai. Um bom cristão, ele faz com excelência tudo que ele faz. Então, assim, gente, não basta estar na média. Estuda. Estude e tenha boas notas. Respeite os professores, respeite os mais velhos. Isso era uma coisa, assim, que, mesmo na minha fase mais rebelde da vida, isso eu nunca deixei de fazer. Que é uma coisa que eu tenho orgulho. Gente, respeite os seus professores. Gente, ele tá lá, o cara acorda cedo, gente, pra ir dar aula pra você, te ensinar um negócio que ele já sabe, ele não tem obrigação de te ensinar. Então, assim, ele tá lá fazendo o trabalho dele. Seja respeitoso, tenha paciência, né? Não precisa tolerar a falta de respeito, mas você também não precisa ser desrespeitoso. E, não sei, seja um bom exemplo na sua roda de amigos também, né? Seja você o que ajuda, porque muitas vezes é certo que dentro da igreja você vai passar por muitas coisas. Então, assim, você é cristão, eu também era cristã, passei por tudo. Então, assim, tenha com quem conversar. Dentro da igreja, tenha com quem conversar e desabafar, mas fora dela, seja
seja a pessoa com quem os seus amigos podem contar também. Eu acho que isso é muito importante. Isso nos ajuda a passar por essa fase, né? Nos Porque ajuda. é um desafio, acho que a adolescência é um desafio, todos nós passamos. Se você que está nos assistindo ainda não passou, você vai passar, né? Então, que o Senhor possa te abençoar. Também é possível se manter íntegro, se manter reto. O Salmo, se não me engano, 119 fala, né? Como pode um jovem permanecer puro, guardando a palavra de Deus. Então, acho que é importante a gente ter esse contato. E mais uma vez, obrigado, tá, Ana? Acho que foi um prazerzão aí. Faz o teu merchan aí, pessoal. Como é que o pessoal te segue aí no Insta, nas redes sociais? Instagram é Ana, com Hzinho no final, underline Lívia. E eu acho que ultimamente é só o Instagram. É só o que eu tenho Instagram feito. mesmo, né? Ultimamente eu posto uns videozinhos também, uns devocionais de vez em quando. Então segue a Ana Acompanha lá, a a gente Ana lá. Lívia, e segue também o Vocação Podcast aí, tá, pessoal? Então a gente está em várias redes sociais. Não vou citar ela aqui, senão a gente vai ficar até amanhã citando rede social aqui, mas são várias. Se você tiver em alguma rede social aí que você não encontrou o Vocação Podcast, fale conosco. Você pode falar conosco no nosso WhatsApp, DDD 18 997 37 90 63. Você fala diretamente conosco. E também agradecer aí a Água A e a Água G, que eu não posso nem mostrar aqui porque eu já tomei tudo, Hélio. Aqui, ó. Pega a Tex Lemon aí, É ó. a minha segunda aqui, ó. A segunda Tex Lemon do Hélio já, que é a Água A e a Água G, a gente sempre tem falado aqui, é a água que mata a sua sede, tá? Água mineral, água natural, direto da fonte, com pH excelente. É o seguinte, invista na tua saúde, isso é muito importante. E se você quiser também tomar algo diferente aqui, ó, tem a soda aromatizada com limão, a Tex Lemon, que é uma excelente versão aqui também do pessoal. Desafio você a tomar isso aqui, porque se você tomar, eu tenho certeza que você vai gostar. Isso vai entrar aí no teu ciclo de bebidas que você mais tem consumido, Tex Lemon. Eu gostei muito dessa Tex Lemon. Eu também, cara. Tô na segunda aqui. Excelente. Inclusive, passei já vi alguns amigos nas rodas ali de bate-papo tomando a Tex Lemon. Eu falei, cara, você gosta disso aqui mesmo? O cara falou, rapaz, eu amo. Eu falei, olha que legal o feedback, né? O produto é verdadeiro mesmo, o pessoal tem gostado. Então faça isso aí, aproveite aí desses produtos e invista na tua saúde, tá? Isso é muito importante. Tomar água é importante. Para o que você está fazendo aí, vai lá, toma água e de preferência toma água A, tá bom? Muito obrigado aí o pessoal da Água A que está abençoando a gente aqui no Vocação Podcast. E agradecer aí vocês que acompanharam a gente até agora. Que Deus abençoe vocês. E semana que vem tem um outro episódio aí e espero que vocês acompanhem a gente, tá bom? Deus abençoe e até semana que vem.